estar aqui, você sabe que para mim é uma honra servir a Deus, cumprir com o propósito, estar focada naquilo que fui chamada para fazer. Isso é muito importante. Quando a gente entende onde devemos estar, como estar e colocar o olhar lá e não se distrair com nada. Vamos ler João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só, um pouco antes da festa da Páscoa, essa significa passagem. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa forte. O Senhor nos amou até o fim e deu todas as provas disso. Amar, sabe, essa pequena frase, amou-os até o fim. Às vezes a gente nós não somos capazes de amar a Deus até o fim de um problema, até o fim de uma situação, até o fim. Muita gente não vai até o fim, porque não é capaz de amar a Deus até o fim. Até o fim. Ir até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Uma outra coisa. 3 anos andando com Jesus, aprendendo, mas não importa quantos anos. Podia ter sido 30. Se você se distrair, o mal vem e sequestra a tua mente. Coisa mais fácil que tem é você se distrair e o mal sequestrar sua mente e te levar a fazer algo que você talvez bateu o pé que jamais faria, ou jamais faria de novo, que isso você não faria. Mas o mal vem e ele só mata, rouba e destrói. Ele distrai as pessoas. Na verdade, as pessoas se distraem com aquilo que ele apresenta e oferece. E ele cega de tal maneira que é importante a gente lembrar do que aconteceu com Sansão. Sansão, ele ficou tão cego por aquela paixão que ele passou por cima de tudo que ele sabia. Tudo. Tão cego. E nós podemos perceber que todos os sinais estavam sendo dados ali de que aquilo era uma grande cilada para ele. E às vezes Deus nos dá todos os sinais de que nós estamos diante de uma grande e terrível cilada. E, no entanto, nós prosseguimos naquele caminho de morte. Isso é lamentável. Por que Jesus disse tanto, olhai, vigiai, olhai, primeiro olha. Preste atenção no que você está pensando, onde está seu foco, no que você dorme e acorda pensando, onde está a tua cabeça, o que você está remoendo, para onde você está olhando, o que está te atraindo. O quê?
para onde as suas emoções estão te levando. Você está sendo conduzido pela fé ou pelas suas emoções, pelos seus sentimentos? O que está acontecendo? Então, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Esse demônio que sequestrou a mente do Judas, após ele curar, libertar, pregar, ensinar, andar por toda parte com Jesus, ouvir as mensagens. Mas quando ele foi atraído para uma direção, ele não colocou um limite, disse, não, isso não é justo, isso não é certo, isso é errado, isso eu não vou fazer. Não. Ele foi. Simplesmente. Ele traiu. Ele traiu Jesus. Como muitas vezes nós vemos as pessoas traindo as outras. Elas não sabem que é errado trair? Sabem. Ele não sabia que era errado o que ele estava fazendo? Sabia. As pessoas não sabem que é errado enganar, trair o cônjuge, trair. Elas sabem. Por que elas fazem? Porque elas não estão olhando o que está acontecendo, elas não estão vigiando, elas não estão atentas, elas são inconsequentes, elas não acreditam realmente, elas não acreditam que é como está escrito. Eu acredito que o Sansão, realmente as fichas dele caíram, porque ele estava tão cego, que quando ele se levantou para enfrentar os filisteus, que agora era de verdade, né, e ele não tinha mais o Espírito Santo com ele, a Bíblia diz que ele disse, eu vou me levantar e será como das outras vezes. Porque ele não sabia que o Espírito o havia deixado. Sabe que essa frase sempre mexe muito comigo, porque imagina eu nem perceber que eu já estou sozinha, que Deus não está mais comigo. Eu não percebo mais, eu estou tão cega, que eu acho que eu vou continuar a minha vida fazendo do jeito que eu estou e nada vai mudar e o Espírito Santo já me deixou e eu nem me dei conta que ele me deixou. Eu já estou por minha conta e nem me dei conta que o Espírito Santo já me deixou. Ele não sabia que o Espírito o havia deixado. Eu fico pensando, às vezes, quantas pessoas que estão distantes, assim, as escolhas, as decisões afastaram elas de Deus de tal maneira que elas nem se deram conta o quanto elas estão distantes. Isso é muito sério. O diabo sequestra a mente das pessoas. E as pessoas não se dão conta das bobagens que elas estão fazendo, exatamente porque elas não estão olhando, não estão vigiando. Às vezes elas até estão orando, mas elas estão na terceira etapa do processo para ser bem-sucedido. Que o primeiro é olhar. Olha o que está acontecendo, olha, presta atenção no que você está pensando, presta atenção nas coisas que você está sentindo, presta atenção para onde você está sendo atraído. As coisas que estão atraindo você, no que você pensa e nas emoções que estão aí borbulhando. Agora vigia. Não se deixa levar.
Porque senão você ora, passa, ora. Não, eu orei, eu estou orando, mas não está atento a nada, não está vigiando nada. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia todo o poder que ele tinha. Assim levantou-se da mesa, por saber, isso aqui, ó, Jesus sabia, ele sabia quem ele era, ele sabia o que estava nas mãos dele, ele sabia o que ele significava, ele sabia tudo. E exatamente por saber, ele se levantou da mesa, tirou a capa que representa honra, autoridade, poder, uma posição, ou seja, ele saiu da posição que ele estava, e que assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Lavava e enxugava. Esse trabalho era o trabalho do menor servo da casa. O menor servo é que fazia esse tipo de trabalho. E Jesus, por saber quem ele era, e para nos ensinar como nós devemos viver nesta vida, ele teve a capacidade de se levantar e mostrar, ó, eu que ocupo essa posição, não tenho problema nenhum, eu sei quem eu sou, por isso eu não tenho insegurança nenhuma, isso não vai me diminuir, eu não tenho problema de me levantar e tirar essa capa de honra e me colocar na posição do menor servo, daquele que é o menor. E sabe, queridos, quanto mais eu vivo com Jesus, e nós temos que entender que o povo de Deus é um povo separado, são os nazireus, vive diferente, tem um estilo de vida diferente, tem que se comportar diferente, e nós precisamos ter esse entendimento que, enquanto muitos não têm essa capacidade, muitos acham que, como eu preguei outro dia, que se mostrar vulnerável vai enfraquecer. E, na verdade, Jesus, quando estava no Getsêmani, ele se mostrou vulnerável. Porque ele disse o que ele estava sentindo. Ele falou para os discípulos, vocês não podem, num momento de grande aflição, vocês não podem vigiar comigo? Vocês não podem orar comigo? Eu preciso nesse momento. Sendo quem ele era, ele não teve esse problema. Para quê? Para nos ensinar. Tudo o que aconteceu foi para nos ensinar. Tudo. Ele não teve o problema. Ele não teve o problema de ser humilde. Não só aqui, mas em diversas situações. Sendo quem era. E ele fez para nos ensinar. É assim que se faz. A transparência do Senhor. Você não vê ele escondendo nada e dependendo de imagem ou de posição, não. Tem que tirar a capa, vou tirar a capa e mostrar para vocês, botar a toalha aqui, encher uma bacia com água e mostrar para vocês que eu não tenho problema de sair de uma posição e me colocar na condição do menor servo, porque o menor servo era aquele que lavava os pés das pessoas quando elas chegavam. Eu não tenho problema de fazer isso. E isso é preciso. E quando a gente não entende isso, muitas vezes nos colocamos numa posição onde nós achamos que de lá a gente não pode sair, e isso pode roubar muita coisa de nós ou até nos derrubar.
Porque a Bíblia diz que quando você se humilha, é quando o Senhor te exalta. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça e favor aos humildes. Eu penso que nós vivemos um tempo onde precisa haver um despertar em muitos crentes, em muita gente, em todos nós, em relação à nossa posição aqui nessa terra. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui de passagem, tanto que Jesus está dizendo exatamente aqui, ó, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha vindo do Pai e estava voltando. Mas ele amou até o fim e ele fez até o último instante o que tinha que ser feito para nos ensinar. Vocês querem uma vida gloriosa? É assim que vocês têm que agir. Vocês precisam entender o princípio básico, que é servir. Vocês estão aqui para ser servos. A humildade em servir, que muitas vezes vamos perdendo ao longo da vida, e eu lamento que as pessoas, parece que quanto mais elas são honradas, promovidas, elas deveriam, até por tudo que elas viveram e de onde foram tiradas, elas deveriam estar mais quebrantadas e humildes e cada vez mais dispostas a tirar a capa quantas vezes forem necessários e colocar a toalha e ir lá lavar os pés, ou seja, servir onde for necessário, servir da maneira que for necessário, fazer o que for necessário, mas não tem essa disposição. E é onde nós podemos pegar muitos problemas para a nossa vida. Porque muitas vezes não há essa disposição. E ele colocou aqui, e depois disso derramou a água numa bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, você vai entender. Às vezes a gente não entende mesmo algumas coisas naquele momento. Mais tarde você vai me entender. Você ainda não tem cabeça para entender isso aí, mas você vai entender. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Por que ele disse isso? Por que às vezes a gente diz: não, isso aí você não pode fazer? Às vezes a gente está falando para o outro, porque aquilo diz respeito a nós. Não, você não pode fazer isso, o senhor nunca vai fazer isso. Não, o senhor não vai fazer. Igualzinho quando ele falou: para trás de mim, Satanás, para o próprio Pedro. Quando o Pedro diz: não, o senhor não vai à cruz, não, o senhor não pode. E o senhor disse: para trás de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas de homens. Por quê? Porque Jesus ir à cruz podia sobrar para ele. Se Jesus lavasse os pés dele, tivesse aquela atitude humilde, ele ia ter que lavar os pés de outro. Então, às vezes, nós discordamos de algo porque nós não queremos fazer. Ou nós achamos que aquilo não cabe na nossa vida. Não é porque não cabe na sua vida que não cabe na vida de outro. Não cabe. Tem coisa que às vezes eu vejo gente que para ele não cabe. Sabe? Eu muitas vezes tenho que dizer isso. Bom, não cabe na sua, na minha cabe, ué. Se a sua fé diz que não cabe, isso é um problema seu, isso é a sua fé. Na minha fé, na minha vida cabe. Não é incomum. Por que as denominações, um está discordando aqui, outro está brigando ali, outro está não sei o quê? Por quê? Porque um acha que tem a verdade absoluta, o outro também acha que tem a verdade absoluta, e porque ele não tem fé para aquilo, ou ele acha que, quer dizer, não cabe na minha vida, então não pode caber, está tudo errado. Quer dizer, está tudo errado é viver assim. Isso acontece
de forma geral, essa mentalidade dentro de casa, no trabalho, as pessoas não sabem lidar com as diferenças, porque não cabe na vida dele, não vai caber na vida de ninguém, porque ele não crê, então ele não aceita que o outro creia, ele não aceita na vida do outro. Então ele disse, não, Senhor, vais lavar os meus pés? Ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, não compreende. Pedro disse, não, nunca lavarás meus pés. Não, você não vai fazer isso, eu não vou deixar. Quer dizer, se eu deixo eu lavar o meu, daqui a pouco eu tenho que lavar o pé do outro. E o Senhor tinha acabado de dizer, você tem que aprender com isso aqui. Jesus respondeu para ele, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Porque você não está em sintonia. Há uma divisão aqui. Aí olha aqui, ó, o que é uma pessoa cega? Respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O Senhor disse, meu filho, você vê que quando falta entendimento, falta mesmo. Ora não vai lavar de jeito nenhum, então agora pode lavar tudo. Não, mas não é esse o entendimento, você não está entendendo o sentido da coisa. Eu estou ensinando um princípio poderoso de servir, independente da posição, onde você estiver, Pedro, um dia. Sabe, era como Jesus dizendo assim, sabe, Pedro, um dia você vai ser um cara que vai ocupar uma posição muito importante. E você não pode perder essa essência, Pedro. Um dia, Pedro, você vai ocupar uma posição de líder da igreja. Você vai realizar coisas muito importantes, mas você não pode perder essa essência, Pedro. Quem está entendendo? Você não pode. Você não pode perder. Você, quando você estiver numa posição muito elevada, você precisa ter a capacidade de descer e continuar servindo, e fazer o trabalho de servo, servir. Se você quiser ser bem-sucedido. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vocês já estão limpos. Aqui é apenas um ensino sobre humildade, sobre servir. Mas tem um aqui que não entendeu nada até hoje. Ele está aqui um tempão e ele não entendeu. Ele já fez um monte de coisas, mas ele não entendeu nada. O diabo ainda tem poder sobre ele. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou, olha, você vê que tem um detalhe, tornou-o a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Começa dizendo, ele sabia quem ele era. E por saber, é que ele não tinha problema nenhum de ir lá fazer, tirar a capa, colocar a toalha, lavar os pés. E quando ele terminou de fazer, de servir, ele vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Mas se precisasse tirar de novo e ir, ele ia fazer. E é isso que cada crente precisa entender, todos os dias da vida. Você recebeu, está vestido de uma capa de honra, você tem um lugar, mas toda vez que for necessário tirar a capa, sair desse lugar e servir onde for preciso, lavar os pés de quem for, fazer o que for necessário,
você tem que ter abertura para isso, se você quiser uma grande vida. Se você quiser uma grande construção de vida, você precisa entender isso. Em nome de Jesus. Muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos ter que tirar a capa, colocar a toalha e fazer algo que nós não queremos fazer. Ou que não é fácil. Ou que parece uma coisa muito menor, muito pequena. E já que eu tenho a capa, botar a toalha na cintura e lavar o pé das pessoas, não, isso não é mais serviço para mim. E o Senhor muitas vezes está mostrando para mim e para você, ei, você não pode esquecer. Você é servo. E você tem que servir onde for necessário. E fazer o que for necessário. Você pode estar nessa posição alta, mas se é preciso descer e lavar os pés, faça isso. Porque isso é bênção na sua vida. Vocês precisam entender, Pedro. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês estão entendendo? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mestre, eu sou senhor. Eu sou mestre e eu sou senhor. Mas se eu tiver que tirar a capa, sair do meu lugar de honra, e me colocar na posição do menor, eu vou me colocar. Porque é dessa maneira que nós vamos ser abençoados. E às vezes nós não queremos tirar a nossa capinha de honra, nós sair da nossa posição, eu mando, eu falo, eu asso, eu frito, eu faço, eu é que sei. E muitas vezes Deus está nos ensinando assim, você não vai conseguir. Não vai. Até porque Pedro, meus queridos, era um sujeito iletrado, um pescador, um sujeito bruto, trabalho braçal. E Paulo Paulo era um homem muito culto, poliglota, mas Pedro não. E Pedro foi o líder da igreja. Então, assim, nós temos que entender, às vezes nós podemos achar que, não, esse aqui não tem condições para isso. Pois o Senhor deu para Pedro. Ele não escolheu um cara como Paulo para liderar a igreja ali. Depois veio Paulo. E Paulo, todas as vezes que teve que descer, onde tinha que descer, ele desceu. O próprio fato dele sair da posição em que ele se encontrava, e ir contra tudo que ele vinha brigando, foi assim, ele se despiu de quem ele era. Ele foi capaz de abrir mão de tudo. Quando a gente fala de sacrifício, realmente a gente vê a escolha do Paulo foi sacrificial. Então Paulo podia chegar para qualquer pessoa e falar. Ele podia chegar lá e pregar para os crentes da igreja primitiva, porque ele abriu mão de tudo. Sabe quando alguém abre mão de tudo? Isso dá a ela poder, dá a ela uma autoridade. Ele abriu mão de tudo. E isso é o quê? Sair daquela posição em que ele se encontrava. Tinha cartas, respirava ameaças, tinha poder para prender, para arrancar e fazer o que ele quisesse. E de repente agora ele é um deles. Tratava aquele povo como um povinho, e agora ele faz parte do povinho.
e se submete. Depois ele foi crescendo, mas ele se submeteu ao que ele tinha que se submeter. Até porque se ele não tivesse realmente tirado, mudado, ele deixou tudo. Isso é a grande prova de humildade. Que autoridade ele teria? Que autoridade? Então, assim, Pedro não era culto como Paulo, mas ele foi o líder. E ele tinha que aprender também sobre humildade, e o Senhor também deixou uma lição para nós, que teoricamente ele não tinha capacidade nenhuma, mas ele foi usado. Sem contar que ele negou, e um monte de coisa, era precipitado, impulsivo e tal, mas ele foi. E numa única pregação ele ganhou 3.000 almas. Esse sujeito que negou, mais tarde até a sombra dele curava. Mas nós vemos um sujeito que entendeu. Aquilo que ele não estava entendendo aqui, ele entendeu mais tarde. Então, a gente tem que entender, Deus vai operar na vida daquele que dá condições. Ele pode não ser, teoricamente, para o mundo a pessoa mais capaz. Mas se ela der condições, Deus vai fazer na vida dela. E um cara como Paulo, tão culto, tão capaz, tão isso, aquilo, ele tratou tudo aquilo como esterco. Todas as suas credenciais, e se submeteu, e se colocou, saiu daquela posição, e se colocou como servo. Então, às vezes eu vejo gente querendo muito, e às vezes ele se acha, muitas vezes você vê a pessoa, ela acha que ela é melhor do que o outro, ela vai, sabe, ter mais resultado que o outro, o resultado do outro foi menor, o dele vai ser superior, porque ele é o cara. Não, não é assim que funciona. No reino de Deus, você tira a capa, você sai da posição, você põe a toalha, você lava os pés. As coisas que importam no reino de Deus para você ser abençoado, não são as coisas que importam nesse mundo, para esse mundo. O mundo aplaude coisas que o reino de Deus não aplaude. Está entendendo ou não? E o duro é que tem muito crente que não entende isso. E quer trabalhar com a mentalidade do mundo, até dentro da igreja. A mentalidade do mundo não cabe com a mentalidade, não bate com a mentalidade do reino. Não bate. Jamais uma pessoa como Pedro seria líder de algo tão grande. Mas o Senhor pega as coisas loucas para confundir as chamadas sábias. É assim que ele faz. E o Paulo teve que descer para depois ser promovido. Ele teve que abrir mão de tudo, se submeter. Se submeter a gente que não tinha as credenciais dele, como Pedro. Pedro era um braçal. A Barnabé, que não tinha as credenciais dele. Ananias, que orou por ele, não tinha as credenciais dele. Não tinha. Mas foi abrindo mão e se submetendo que Deus pôde erguê-lo. Foi tirando a capa, saindo do lugar onde estava, botando a toalhinha, lavando os pés, fazendo o trabalho do menor servo,
que ele foi erguido. Então isso é muito sério. E sabe, eu oro e peço para que cada pessoa entenda. Eu oro e peço para que dentro do Ministério Mudança de Vida, todos os pastores entendam isso, todos os líderes entendam isso, porque é uma grande perda de tempo. Você achar que você vai, sem tirar a capa, e se colocar onde você precisar, debaixo do que você precisar se colocar, e aprender o que você tiver que aprender, desaprender e reaprender, sair daquele lugar e ir onde você tiver que ir. E isso em tudo na vida. Você que está aqui, você que me acompanha na transmissão, que está nas igrejas, assim, não se prendam a títulos, a DRs, a isso e aquilo, porque no reino de Deus tem que ter preparo, mas vou dizer uma coisa para você. Em toda a palavra de Deus, o Senhor deixava sem condição nenhuma para ficar evidente que era Ele. Porque o ser humano tem mania de dizer, não, é porque eu tinha capacidade mesmo, é porque eu podia mesmo, é porque eu era o cara mesmo, eu era isso e aquilo. Então, só, não, peraí, eu vou te deixar numa situação que você vai ver que é o sobrenatural. Isso aqui sou eu na sua vida. Até porque eu que lido com pessoas há muitos anos, vi muita gente que tinha tudo, mas por falta da fé, da humildade, da submissão, todas as suas credenciais, os seus DRs não foram suficientes. Enquanto elas não saíram daquela posição, elas não venceram. Não venceram. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe tanto e que a gente tem isso e aquilo, e muitas vezes o Senhor está dizendo, ei, peraí. Por que você não tira essa capa, sai desse lugar e vai fazer um trabalho de servo? Faz o trabalho de servo. Se humilhe onde você tiver que se humilhar. Aprenda o que você tiver que aprender. Recomece se for preciso. Se submeta ao que for necessário. Entendeu? Tenha humildade para admitir que você precisa aprender mais do que muitas vezes ensinar. Às vezes eu preciso aprender muito mais do que estar ensinando, eu estou precisando aprender. E eu acho que eu tenho é só para ensinar, eu só tenho para ensinar. E o Senhor está dizendo isso, que você precisa parar e começar a aprender. Você precisa aprender. Você acha que você tem muito, e eu quero que você aprenda. Porque você não entendeu ainda não. Você não aprendeu não. Você precisa aprender. Então isso é muito sério. E cada pessoa, porque Deus trabalha de forma individual, precisa ter essa consciência, trazer a consciência. Então ele disse, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, sendo mestre e senhor, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Se eu fui capaz de tirar a capa, sair do meu lugar e fazer o trabalho do menor servo, vocês estão achando difícil? Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então é Deus chegando para Cléo dizendo assim, tá vendo, Cléo? Eu sou mestre e senhor. E quando eu precisei tirar a capa para ensinar e lavar os pés, fazer o trabalho do menor servo, eu fiz. Você não está querendo fazer isso aí? Você não quer se submeter? Você não quer aprender?
Você só acha que tem para ensinar se não tem nada para aprender? Você não quer fazer trabalho de servo? Eu fiz do menor servo. Servir, agir com humildade. Vamos ler Mateus 12, 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Marcos 3, 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Deixa eu já ler o Salmo 133, 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Definitivamente, uma outra coisa que precisa ser muito bem entendida, tem que estar bem claro. E eu tenho que entender, eu não tenho que esperar do fulano aqui do lado. Eu tenho que entender. Essa é a minha vida, e se eu quero uma grande vida, eu aprendi que eu tenho que sair de onde for preciso e atuar como serva, viver com humildade, estar aberta a aprender, entender que divisão vai desintegrar absolutamente tudo, seja uma família, seja uma empresa, seja a área que for. Não tem vitória num reino dividido, uma empresa dividida, uma família dividida, um casamento dividido, uma igreja dividida, um grupo dividido, seja a área que for, a divisão vai arruinar com tudo. Então, o que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho que tomar uma decisão. O fulano não quer união, isso é uma escolha dele. Eu vou trabalhar pela união. Porque, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é como o óleo, é como a unção que era derramada na cabeça do sumo sacerdote, do grande sacerdote, do Arão. Essa unção começa na cabeça, que vai escorrendo para todo o corpo. Então, isso tem um sentido, o entendimento, ele era a grande liderança e autoridade espiritual. E não adianta nada eu ter um título e não ter a unção do céu, o poder do céu. E não adianta eu achar que a minha vida vai longe com divisão. Tudo começa com união. Essa unção vai trazer para a minha vida a bênção. Essa bênção vai chegar se eu tiver unção. E eu só vou ter unção na minha vida se no meu coração, no meu caminho, não tiver divisão. Não pode ter. Por isso que quando alguém vem para o nosso ministério, as lideranças são, e a pessoa que é membrar, elas são orientadas a perguntar para essa pessoa se ela saiu em paz de onde ela saiu. Porque se ela não saiu, nós orientamos ela a voltar lá e pedir a bênção para aquela liderança e, se necessário, pedir perdão e sair pela porta da frente. Porque conhecedora da palavra, eu sei que se uma pessoa sai pela porta do fundo, sai brigada e fechada, ela não vai ser bênção em outro lugar, consequentemente ela não vai ter bênção na vida dela. Então a primeira coisa, se eu quero recomeçar, eu tenho que zerar um tempo da minha vida. Por isso que eu sempre falo dentro do Ministério Mudança de Vida, sai, você não quer mais, não é para você, é seu direito.
Você não tem que ficar onde você não gosta se você não quer. Mas saia pela porta da frente. Saia com bênção, saia em paz, não fale mal de lugar nenhum. Não saia fazendo isso, porque isso não vai ser bênção na sua vida. Isso é rebelião, rebelião como pecado de feitiçaria, os feiticeiros não vão herdar o reino do céu, enfim, vai embora e a gente nem termina, tem assunto demais para isso. Então tem que sair pela porta da frente. De uma empresa, saia pela porta da frente. Seja a área que for. Sabe, nós chegamos, não dá para mim. Não dá. Eu tenho hoje pessoas que já foram pastores do Ministério da Mudança de Vida, que são externos, porque chegaram num momento de... Alguns se arrependem, mas foi uma decisão que foi tomada. Mas estão atuando e sendo bênção como externos. Não são mais internos. Chegou um momento que não quiseram mais a vida interna. Foram atuar como externos. E são uma bênção. Eles são uma bênção. Então, assim, mas o que eles fizeram? Saíram pela porta da frente. E seguiram a vida em paz. Já tem outro tipo de situação onde a pessoa foi perversa, ingrata, injusta. A vida não está boa. Os resultados são péssimos. Porque a palavra se cumpre. Deus não opera onde há divisão. Corações dominados por ofensas, por sentimentos miseráveis. Isso atrasa a vida. Então hoje, em nome de Jesus, nós estamos no desafio 12 almas, orando pelas famílias. E se nós queremos uma família poderosa, servir, agir com humildade, quebrar as barreiras, reino dividido. Você pode estar na posição que for. Se o seu reino, a sua família, a sua vida está assim, cheia de divisão, tem divisão para todo lado. É a semente que você está plantando. Ou seja, vai chegar um momento que uma colheita vai chegar. Vai chegar você vai ter uma colheita que você não vai gostar. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa tomar uma decisão. E o mais forte, o mais sábio, o mais espiritual vai tomar essa decisão. De se colocar na brecha, de ser a coluna, de servir, de quebrar as barreiras, de calar, de renunciar, de cobrir. Porque eu quero essa unção. Eu não vou ter unção se eu não tenho essa unção, não tenho a bênção. Eu vejo gente que quer a bênção, mas não tem unção. E essa unção, que é derramada na cabeça e vai escorrendo para o corpo, começa com a união. Por isso que eu aviso dentro do Ministério Mudança de Vida. Desestabilizou o grupo, ou vai mudar ou vai embora. Eu aviso isso dentro do ministério, toda a parte interna, todo o ministério sabe disso. Não desestabilize o meu grupo. Eu não aceito contenda, eu não aceito divisão, porque eu vou ter um Acã aqui dentro, onde eu vou morrer de orar, buscar, tendo um foco de contaminação aqui e ali, atrapalhando o crescimento da igreja e atrapalhando a vida das pessoas. Não.
Eu falo com os pastores, se você tiver algum problema com alguém, resolva. Tem um problema com seu cônjuge, resolva. Você tem um problema com o obreiro, resolva. Você está vendo que tem obreiro com problema com o obreiro, vá resolver e conciliar isso. Porque se tem um negócio que vai sugar energia da sua vida, toda a bênção vai ser levada embora. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Vai ser a divisão. Contenda, ofensa, um feridinho com o outro e tal. Se você tem um grupo de obreiros, eu falo isso para os pastores, desunido, você pode morrer de orar. Começa na sua casa, uma casa dividida. Uma hora isso vai estourar. Uma empresa dividida, uma igreja dividida, um grupo dividido. É assim, é derrota, ponto, derrota. Tem que ser resolvido. Humildade para sair, pedir perdão, quebrar barreira. Entendeu? Deixa aí, renunciar a si mesmo, se curvar. Se nós queremos uma vida poderosa, e alguém tem que se levantar, você quer ser abençoado? Você tem que se levantar. Você tem que pedir perdão, peça perdão, libera perdão, você precisa resolver uma situação, resolve. Eu não estou dizendo que a gente tenha que conviver com pessoas, mas a gente tem que viver em paz. Você tem que olhar para dentro de você e saber, eu estou em paz com todos, posso lidar, eu não preciso, eu não tenho que me sentar à mesa com essa pessoa todo dia, mas se eu precisar sentar, eu vou sentar numa boa com ela. E vamos, sabe, nos tratar com educação e há, muitas vezes, discordância, porque às vezes você não tem que concordar com tudo, mas, sabe, uma discordância educada, equilibrada, e que não... Só os maduros sabem fazer isso. Então, se nós ainda estamos numa condição imatura, nós vamos subir para essa condição madura. Porque é isso que Jesus nos ensina. Ele não teve problema de sair daquela posição grandiosa, eu sou mestre, Senhor, mas eu também lavo os pés. Se eu tenho que me humilhar, eu me humilho. Se eu tenho que lavar os pés, fazer o trabalho do menor, eu faço. Não deixe o diabo sequestrar a tua mente e te levar para um lugar de derrota. Não deixa barreiras ficarem aí na sua vida. Arruma as pendências. A vida da gente é preciosa demais para a gente perder tempo com bobagens. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no coração. Fale com o Espírito Santo. E então vamos orar por nossas famílias. Fale com o Espírito Santo que você sabe que o Senhor está falando com você. Você sabe que é importante para a sua vida. Que você entende que assim não vai funcionar. Você sabe o que Deus está falando, o que é preciso fazer. Às vezes tem coisa que é difícil, tem aquela ofensa lá no fundo da alma, que você não quer abrir mão. Tem coisas que você não quer renunciar. Mas nós queremos vitória. Eu quero vitória, você quer vitória, nós queremos uma grande vida. Meu Deus, como eu quero uma grande vida. Eu não quero passar minha vida no Evangelho, vivendo uma fé fajuta, essa coisa mais ou menos, porque eu não quero me entregar, eu não quero me doar.
Eu não quero ficar num patamar, agora eu tenho a capa, estou num lugar de honra, eu não posso mais fazer isso aqui. Não, eu devo fazer o que for preciso fazer. Eu quero poder olhar para a minha vida e dizer, olha, se alguém tem um problema comigo, isso é uma escolha daquela pessoa. Mas eu não tenho problema nenhum com ela. Eu a amo e vou abençoar a vida dela todos os dias. Eu não quero barreiras. Porque eu sei que, seja qual for a divisão, vai travar a minha vida. E às vezes eu vejo gente fazendo tanta coisa, tão mais, assim, tão difícil, e não se atenta para algumas coisas que ela passa por cima porque ela acha que isso não é preciso, ou ela não quer encarar aquilo, como Pedro, né? Não, o senhor não vai à cruz, porque se o senhor for, isso vai sobrar para mim. Não, o senhor não vai lavar meu pé, porque se o senhor lavar meu pé, daqui a pouco eu vou ter que lavar o de outro, eu não quero. Ó Senhor, nós estamos aqui na quinta, 24 horas, esse trabalho que é para gente forte, é para gente que quer mais, é para gente que quer ir para um nível superior, é gente que entende que o Senhor responde oração. Se não tem oração, não tem resposta, porque não tem oração, tem que ter oração. E nós estamos aqui, Senhor, juntos, e oramos por cada vida, abençoamos, pedimos que a Tua palavra entre, que decisões estejam sendo tomadas. Estamos orando pelas famílias, desde ontem, a madrugada toda, orando pelo desafio 12 almas, pelas famílias. Mas muitas vezes, Senhor, a base é essa pessoa. Ela está orando pela família, mas talvez só tem oração, não tem vigilância, não tem bons exemplos, não há nem credibilidade, não há frutos. E nós seremos conhecidos por nossos frutos. Então eu oro agora, Senhor, para que a palavra tenha entrado nos corações, e que essa pessoa não passe por cima do que ela está recebendo, mas muito pelo contrário, que ela entenda que a Tua palavra vem para nos mudar, a Tua palavra vem para nos transformar. E muitas vezes não é aquilo que a gente acha que precisa, é exatamente daquilo que a gente precisa. Se humilhar, atuar como servo, aprender, ser ensinável, quebrar as barreiras. Chega de divisão. Eu quero unção na minha vida, eu quero a bênção, mas eu não quero a união. Ou eu quero a união, mas não quero pagar o preço por essa união. Eu não estou disposta a pagar o preço pela união. A teimosia, os argumentos, as opiniões, o passado não superado. Eu não sei. Vai falando agora, Espírito Santo. Vai tocando cada vida, que a palavra entre de forma clara, revelada, e transforme radicalmente cada coração. Vai dando vitória a cada vida que está representada aqui por essas pastas, esses pedidos, esse cesto, Senhor. Cada vida aqui representada vai dando vitória, meu Senhor amado. Dá vitória ao nosso povo. Cada vida aqui representada pelas fotos vai dando vitória ao nosso povo. Senhor, os pedidos, aqui as orações urgentes, vai dando vitória ao nosso povo, vai dando vitória a cada vida, cada pessoa que está conosco nas igrejas, na transmissão, vai dando vitória, Senhor. Dá vitória ao nosso povo, dá vitória à igreja, dá vitória ao ministério, dá vitória ao nosso povo em todo lugar. Responda, abençoa os casamentos, meu Deus, abençoa as famílias, abençoa os filhos, salva os nossos familiares, salva os filhos, salva, ajuda cada pai a criar seus filhos. Oh meu Deus, que as barreiras sejam quebradas, que a barreira do orgulho, da arrogância, da teimosia,
ansiedade caiam por terra, da insegurança, caiam por terra, todas as barreiras, a falta de perdão, a mágoa, meu Deus, os sentimentos miseráveis, esse apego ao passado, Senhor, essa pessoa que a cada dia se afasta do ponto certo e tem, meu Deus, ido a passos largos para um lugar errado, como foi com Saul, com Sansão, e tantos, meu Pai, que têm se afastado e nem estão percebendo que estão se afastando do lugar certo, da direção certa, estão caminhando para a morte, não estão vendo, para uma morte espiritual, estão plantando uma semente de destruição. Ó Deus, eu oro para que as pessoas vejam e as barreiras caiam por terra, que toda divisão seja quebrada, todo espírito de divisão, pessoas que têm mantido ainda, meu Deus, um espírito orgulhoso e não se humilham, eu peço agora que a tua palavra tome, ó meu Deus, a vida dessa pessoa e ela veja, ó Deus, o Senhor dá graça e favor aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Ó Senhor, venha com grande poder agora e se manifesta na vida do nosso povo, fala aos corações, salva as famílias, salva os lares, restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura, meu Deus, salva os nossos filhos, salva o cônjuge, salva os vizinhos, os colegas de trabalho, salva. Eu oro para esse desafio 12 almas, para que cada pessoa se comprometa a ganhar almas, traga as almas, traga quem parou, fortaleça quem está, anima quem está desanimado, fortaleça as lideranças, fortaleça os obreiros, fortaleça os nossos membros, fortaleça o nosso povo em todo lugar, levanta o povo forte, o povo focado, e que, meu Deus, a salvação atinja vidas, e que todas as barreiras sejam quebradas, onde houver um reino dividido, que essa divisão, meu Deus, seja extinta. Eu oro agora por união, onde quer que for, união das igrejas, união das lideranças, união dos obreiros, união entre os membros, união entre os casais, união das famílias, união, Senhor, união, porque o Senhor ordena a bênção onde há união, não há unção, então não há bênção onde não há união. Que os corações sejam mudados e quebrantados. Oh, Espírito Santo, vai falando, fala aos corações, e seja lá o que for que ainda trava a vida dessa pessoa, repreenda em nome de Jesus. Seja qual for a barreira que ainda existe na vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. Que as barreiras sejam quebradas, que ela saia decidida a quebrar as barreiras, que ela saia decidida, Senhor, a sair dessa posição, que for, seja o que for que o Senhor está exigindo dela. Se chegou a hora dela tirar a capa, sair desse lugar e se humilhar numa determinada área, que ela se humilhe. Se tem barreiras, que ela quebre, que ela tome a decisão de fazer o que é preciso, porque ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a bênção. Então significa que muita coisa pode ser definida e fluir na nossa vida, se simplesmente nos humilharmos, quebrarmos as barreiras, eliminarmos todo tipo de divisão, primarmos pela união. Então o Senhor vai poder fazer, e aquilo que talvez estava travado por tanto tempo vai destravar e vai fluir. Aquilo que não estava acontecendo vai acontecer, aquilo que não existia vai passar a existir. Fala mais aos corações, Senhor. Levanta um povo forte, um povo que te representa bem, um povo que teme o Senhor e que se compromete com aquilo que precisa se comprometer.
um povo que vê aquilo que precisa ver e tenha disposição de fazer o que é preciso fazer. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e que essa pessoa agora, ela possa se levantar e entender, Deus falou comigo e eu vou ser igual a Abraão, eu vou ser rápido em obedecer. Eu saio daqui pronto para fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou me colocar onde eu tenho que me colocar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu abençoo o teu povo e que daqui saia um povo determinado e altamente focado. Muito obrigada por tudo. Continue conosco na quinta 24 horas. Eu saio agora, outra turma entra em oração e não paramos. E eu peço que essas pessoas que estão comigo agora saiam, meu Deus, renovadas, bem, Senhor, com um entendimento, uma clareza e com a força, esse poder que a palavra nos dá de nos levantar e fazer, porque a tua palavra nos levanta e nos ajuda a fazer o que é preciso fazer, porque a gente sabe que quando nós damos ouvidos à tua voz, Espírito Santo, e quando o Senhor fala conosco, é um portal aberto. E quando nós nos submetemos à bênção, ali o Senhor ordena a bênção é derramada sobre nós. Quantas vezes uma coisa que nós achamos que é pequena, mas é o que está travando coisa muito grande na nossa vida. Que ela entenda isso, que todos nós possamos entender. Te amamos e agradecemos demais. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém.